Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o tema A Verdadeira Adoração. Hoje nós vamos ver a motivação certa para adorar ao Senhor. Ontem nós vimos motivações erradas e a primeira motivação certa para adorar ao Senhor é a adoração centrada em Deus. Nós vamos ver isso baseado em Romanos capítulo 12, verso 1. O que Paulo está exortando a igreja nesse texto? O que Paulo quer mostrar para nós que é a adoração centrada em Deus, baseado em Romanos 12, verso 1? O texto diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. A expressão rogo-vos, Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, ele está suplicando, pelo amor de Deus, olha, apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós já estamos vendo nesse texto que o nosso culto deve ser a Deus, deve ser agradável a Deus. Então o centro da nossa adoração não é a igreja, não é o pastor, não é o grupo de louvor, não é a nossa situação ou a circunstância que nós estamos vivendo, ou o nosso emocional. O central da nossa adoração é Deus. A nossa adoração é para o nosso Deus. É isso que Paulo está mostrando para nós, que a adoração ela deve ser centrada em Deus. Para isso nós vamos ver que Paulo, como conhecedor da lei, criado aos pés de Gamaliel, que foi doutor da lei, ele está exortando a oferecer o nosso corpo como sacrifício. Ou seja, ele está olhando para a lei do passado, que mandava fazer os sacrifícios como adoração a Deus e como oferta ao Senhor, olhando para o sacrifício do Antigo Testamento, como está escrito em Levítico capítulo 7, verso 1. Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. No lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Levítico 7, 1 a 3. Então eles iam lá para adorar ao Senhor, ou levando ou oferecendo a sua oferta pela culpa dos pecados, e assim adorava ao Senhor diante da presença do Senhor. E ali só entrava o sacerdote para adorar ao Senhor. Então, queridos, Paulo está visualizando a lei que mostrava o sacrifício, e agora no Novo Testamento ele está falando, olha, assim que se fazia no Velho Testamento, agora nós temos que oferecer a nossa própria vida como oferta ao Senhor, mas não imolar, mas o nosso culto, a nossa adoração, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, o meu agir deve ser uma oferta agradável ao Senhor, deve ser um culto de adoração ao Senhor. O Novo Testamento nos instrui a oferecermos sacrifício a Deus, porém, com uma nova forma e uma nova motivação. Que motivação? Vamos ver. O que diferencia o sacrifício do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Então é isso que nós vamos ver sobre a adoração centrada em Deus. Enquanto no Antigo Testamento o sacrifício apontava para a salvação, ou seja, as ofertas de adoração que eram feitas no Antigo Testamento eram em busca da salvação. Ela apontava para o Salvador, ela era direcionada ao Salvador, e eles aguardavam a salvação pela fé. No Novo Testamento,
O sacrifício que devemos oferecer não tem o objetivo de buscar a salvação. Mas a adoração que nós oferecemos ao Senhor é demonstrar gratidão a Deus por nos salvar em Cristo Jesus. Então, agora a adoração é um sacrifício, um culto agradável ao Senhor, porque pela fé em Cristo Jesus nós somos salvos. E Paulo diz, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses 1, verso 10 e 12. Ele está visualizando a herança futura, a vida eterna, para aqueles que são santificados na luz. Qual é a luz? Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Então, Paulo ele está mostrando que o nosso sacrifício é de gratidão, porque Cristo nos tira das trevas, santificando a nossa vida para habitarmos na luz, porque Ele é a luz. E Pedro diz, assim como Ele é santo, vós tornastes santos também. E assim nós vamos ter uma adoração como sacrifício vivo, santo, adorando a Deus, porque Ele é o centro da nossa adoração. O que podemos concluir sobre o sacrifício do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Nós podemos concluir o seguinte, que podemos tirar, que enquanto no Antigo Testamento o sacrifício tinha muitas formas e era executado sobre vários ritos diferentes, no Novo Testamento o sacrifício é a entrega da nossa própria vida ao serviço do reino de Deus. Então, o meu sacrifício de adoração é servir ao Senhor com alegria, seja louvando, seja ministrando a palavra, seja apoiando alguém, fortalecendo alguém, orando. De uma maneira eu tenho que servir ao Senhor. E o meu cultuar de adoração ao Senhor é serviço. Em Romanos capítulo 1, verso 16, 17, Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o sacrifício do Novo Testamento é de serviço. Eu não posso me envergonhar do Evangelho, eu não posso me envergonhar de Cristo, porque o sacrifício dele na cruz é poder para me libertar, é poder para me salvar. Então eu não posso me envergonhar disso, pelo contrário, eu tenho que apresentar a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, servindo a Ele com alegria, com dedicação, assim como Ele ofereceu a sua vida como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, para salvar a todos os filhos de Deus. E da mesma forma, o Evangelho, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, em Cristo Jesus, de fé em fé, o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, e para Ele nós vivemos. Então, vejamos no que se fundamenta o sacrifício no Antigo Testamento. A primeira motivação é a adoração centrada em Deus. Mas para que a adoração centrada em Deus, eu preciso ver qual é o fundamento do sacrifício no Antigo Testamento. O primeiro fundamento é fundamentado nas misericórdias de Deus. Nós já estudamos isso. A misericórdia é aquilo que eu mereço, mas Deus não quis me dar. Ele teve misericórdia. A graça de Deus é aquilo que eu não mereço,
que é a salvação, mas Cristo quis me salvar por causa da graça e do amor de Deus. Então, a adoração centrada é fundamentada na misericórdia de Deus. Ou seja, Deus teve misericórdia para que eu possa servi-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. As misericórdias de Deus é mencionada no texto e são detalhadas desde Romanos 1 até o capítulo 11. Portanto, devemos oferecer nosso corpo por sacrifício a Deus por causa da sua obra redentora. Ele teve misericórdia e ele nos redimiu em Cristo Jesus. E o seu amor revelado na cruz, revelado por meio de Cristo, isso nos leva à adoração a Deus por gratidão e não por interesse pessoal ou egoísta. Nós não merecíamos, mas foi por causa do grande amor de Deus, por causa da misericórdia dele. E assim nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício a Deus, porque ele, através da obra da cruz, do sacrifício da cruz, nos redimiu. Por causa do grande amor de Deus, ele nos redimiu em Cristo Jesus naquela cruz. Devemos adorá-lo de modo incondicional, assim como ele nos amou incondicionalmente. Não adoramos para sermos abençoados, mas adoramos por causa que somos alvo do amor de Deus, ou seja, mas porque somos salvos pela fé em Cristo Jesus. É por isso que nós adoramos, porque somos alvo do amor de Deus e não para sermos abençoados. E a segunda, queridos, a adoração centrada em Deus é ligada a Deus através do Filho. O centro da adoração a Deus não é o homem, com seus anseios, desejos e preferências, mas o próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria e que o Pai também o glorificaria. E em resposta à sua oração e missão, então nós vamos ver o que Jesus disse a respeito disso. Então nós vivemos pela fé em Cristo Jesus e adoramos pela fé em Cristo a Deus. Ele é o mediador entre nós e Deus, não há outro. É por isso que a salvação é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. A nossa adoração a Deus é pela fé em Cristo Jesus. Desta forma, nós vamos ver o que Jesus disse. Em João capítulo 13, versos 31 e 32, ele diz: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. João capítulo 3, versos 31 e 32. Então você vê Jesus ele dizendo que ele foi glorificado, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Judas saiu para trair a Cristo Jesus, e quando ele sai para trair, Jesus diz: agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Desta forma, queridos, nós vemos que Cristo glorifica a Deus, e Deus o Pai glorifica o próprio Filho. E assim cumpre-se a palavra de Jesus. Mas em João 16, do verso 13 a 14, diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Quem vai glorificar a Cristo Jesus aqui? O Espírito Santo que vem de Deus. Ele desce no homem e ele faz com que o homem venha glorificar ao Senhor. Desta forma, o Espírito Santo glorifica a Cristo. E também Jesus diz
Em João capítulo 17, na oração sacerdotal, verso 1, 4 e 5, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então Jesus ele está falando, me glorifica assim como eu tenho glorificado, consumando a obra que o Senhor me enviou. Traga de volta a glória que eu tive antes da fundação do mundo. Então Jesus, na oração sacerdotal, ele clama para que o Pai glorifique a ele, assim como ele estava glorificando o Pai. Cristo é central no projeto redentivo, santificador e eletivo de Deus. O centro da nossa adoração não é o homem, mas Deus em Cristo Jesus. Paulo deixa isso bem claro, dizendo que devemos oferecer o nosso corpo por sacrifício agradável a Deus. O único sacrifício agradável a Deus foi o de Cristo Jesus. Mas nós temos que fazer da nossa vida um culto agradável ao Senhor, em espírito e em verdade. Na nova aliança, oferecemos um sacrifício agradável a Deus quando fazemos o nosso culto, confiando que Ele irá aceitá-lo por causa do sacrifício de Cristo. Esse é o princípio regulador do culto. Então eu tenho que cultuar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o entendimento, fazendo para agradar ao Senhor, assim como Cristo agradou a Deus. Este é o princípio regulador da nossa vida e do nosso cultuar ao Senhor. O que nós aprendemos hoje? A primeira motivação da nossa adoração, que é a adoração centrada em Deus, baseado em Romanos 12, 1. O que Paulo está exortando a igreja nesse texto? O que diferencia o sacrifício do Antigo Testamento e do Novo Testamento? O que podemos concluir sobre o sacrifício do Antigo e do Novo Testamento? É fundamentado nas misericórdias de Deus e é ligada a Deus, o Filho. Amanhã nós vamos ver uma outra motivação para a nossa adoração ao Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos. Aplica esta palavra em cada coração. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, ó Pai, e que possamos ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que possamos fazer da nossa vida um culto agradável ao Senhor, para a glória do Senhor. Abençoe cada família, ó Pai. Coloque a tua mão sobre cada enfermo, curando, restaurando, libertando de todo o mal. Abençoe os casamentos, abençoe a vida dos nossos filhos, ó Pai. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.